E aí, pessoal do quarto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem. Que seja um dia bem legal hoje, tá? Conteúdo de matemática tá bem difícil ou tá muito fácil? Essa parte tá mais fácil, tá melhor do que as continhas, não é mesmo? Então vamos corrigir nossos exercícios aí da página 57 do nosso livro. A gente precisava responder a questão número 1. Pedia para que a gente colocasse, né? Que tipo de figura geométrica espacial lembravam os objetos? Então a gente tinha a letrinha A, que lembrava uma esfera, que era a bola de basquete. A letrinha B lembrava um cone, que é o cone de trânsito. A letrinha C, caixinha de creme dental, lembrava um paralelepípedo. A letrinha D, que é o Pzinho, né, de folha, lembrava uma pirâmide. Depois a gente tinha o cubo e tinha também o cilindro achocolatado, né? Eles tinham essas formas de figuras geométricas espaciais. Depois dessa correção, a gente ia lá para a página 62 do nosso livro. Página 62 do nosso livro vai trabalhar o quê? A gente viu figuras geométricas espaciais, que tem uma diferença das figuras planas, né? Que as planas são aquelas que eu não consigo, né, pegar. Já as figuras geométricas espaciais são figuras que eu consigo pegar, são as figuras desta forma aqui, beleza? Aí a gente vai estudar outra coisa agora sobre figuras geométricas espaciais. Elas podem ser poliedros e não poliedros. O que é isso? Vamos ver lá. As figuras geométricas espaciais elas podem ser classificadas em poliedros e não poliedros. Os poliedros são figuras geométricas espaciais que têm apenas superfícies planas. Veja alguns exemplos. Vamos aos exemplos. Olha lá. A pirâmide, né? A gente tem a pirâmide. Se eu colocar ela de qualquer jeito, tá vendo? Ela tem só figuras, partes planas, ó. As partes retinhas, tá vendo? Ela é composta só dessa forma. Então ela é um poliedro, são todos os poliedros. Todas essas figuras que a gente consegue ter uma parte lisa, uma parte plana, que a gente consegue manter de pé essa imagem, essa figura, ela é um poliedro. Já os não poliedros, bom, se os poliedros é composto só de partes planas, então os não poliedros são figuras geométricas espaciais que têm superfícies não planas, ou seja, elas são arredondadas. Veja alguns exemplos. A esfera, o cilindro, o cone são todos não poliedros. Ah, tia, mas o cone tem uma parte ali que ela é plana, eu consigo pôr de pé. Tudo bem, consegue mesmo. Esse aqui, ó, é um formato de um cone. Vou mostrar para vocês. Tá vendo? A tampinha aqui, ó. Ela só não tem a pontinha, né? Mas ela é em formato de um cone. Realmente, eu consigo colocar a tampinha em pé assim. Ela tem uma parte que é plana. Mas, se eu coloco dos outros jeitos, ó, ela não tem, porque ela é em formato arredondado, tá vendo? E ela gira na minha mão. A mesma coisa acontece com um tubinho de cola, ó, em formato de cilindro. Ele fica de pé só assim. Porque se eu colocar ele de outro jeito, ó, ele vai rodar, ele vai cair. Então, os não poliedros, pode até ter uma parte que é plana, mas o restante não é. O restante não para em pé. Então, não poliedros são figuras geométricas que alguma parte dela é arredondada, não tem uma planície, né? Ela não é plana igual o nosso apontador. Beleza? Bom, para ficar mais fácil para a gente entender essa parte, vamos assistir um vídeo aí para explicar os não poliedros e os poliedros. Sólidos geométricos podem ser classificados em poliedros ou corpos redondos. As formas geométricas espaciais ou sólidos geométricos que possuem somente superfícies planas, ou seja, não rolam, são chamadas de poliedros. Poliedros, então, são poli, muitas, edros, faces. São formados apenas por partes planas. Resumindo, poliedros são figuras tridimensionais, ou seja, possuem 3 dimensões: comprimento, largura e altura, constituídas apenas de figuras planas. Já as formas espaciais que possuem superfícies arredondadas, elas podem rolar dependendo da posição.
recebem o nome de não poliedros, também conhecidas como corpos redondos. Sua superfície apresenta alguma parte arredondada. Por exemplo, o cilindro possui duas partes planas idênticas e de forma circular. Elas são chamadas de bases. A superfície lateral é curva, não plana. Outro exemplo é o cone, que possui uma parte plana de forma circular, que é a sua base, e uma superfície lateral, não plana. Todo cone possui um vértice. Outro exemplo, a esfera. Ela é toda curva, ela não possui partes planas. Agora que ficou mais fácil da gente saber o que são não poliedros e poliedros, vamos responder essa primeira questão. Observe as figuras geométricas espaciais a seguir. Então, a gente tem a figura A, B e C. Dessas figuras, quais são poliedros e quais não são poliedros? Ficou fácil? Responde aí para a gente ir para a segunda parte aí da aula agora. Segunda parte da aula, faces, vértices e arestas. Tia, o que é isso? O que é face, o que é vértice, o que é aresta? Bom, pessoal, vamos lá. Em um poliedro, que a gente já sabe o que é, a gente pode destacar alguns elementos. O que é uma face? Isso aqui, ó, meu rosto. Na minha imagem, né, no meu poliedro, a face a gente chama de superfície plana. Ou seja, essa superfície plana à frente aqui, ó, da minha figura é uma face, aqui outra face, aqui outra face, aqui também, ó, uma face, essa superfície plana, ó, tá vendo? Que ela fica aqui em pé, a gente chama de superfície plana. Beleza, superfície plana é a face, então a face ali é o rostinho da minha figura ali, bonitinho. Aí dentro disso, né, um outro elemento do nosso poliedro são as arestas. O que são as arestas? Quando uma face ela junta com outra face, vocês estão vendo que tem esse risquinho aqui, ó? Esse risquinho aqui, que é o encontro das faces, a gente chama de arestas. Ou seja, tá vendo aqui, ó, que tem vários risquinhos, um contorninho dele? Aqui embaixo também, ó, essa face encontrou com essa aqui e tem essa aresta aqui. Isso aqui a gente chama de aresta, esse contorninho, tá? Tem outro elemento, são 3. Também tem as vértices. O que é vértice? Quando uma aresta, uma, encontra com outra e outra, tá vendo que ela forma um pontinho? Esse pontinho aqui, ó, esse pontinho, a gente chama de vértice, tá? Então, esses pontinhos aqui são as vértices. A gente tem a face, que é a superfície plana, as arestas, que é o encontro aqui, ó, das duas faces, e o encontro de 3 arestas, tá vendo? Eu tenho a vértice, que é esse pontinho aqui, ó. Ai, ficou muito difícil. Bom, vamos para o número 2, que vai ficar bem mais fácil agora. Destaque o molde do material complementar e monte a representação da pirâmide de base quadrada. E em seguida resolva os itens abaixo. Então a gente vai lá no final do nosso livro agora e vai destacar lá o material complementar da página 63, beleza? Destaca e eu vou acompanhar com vocês como que a gente vai montar essa pirâmide de base quadrada. E depois a gente vai responder a letra A e a letra B do nosso exercício. Vamos lá.
Fez aí a pirâmide? Ó, tá aqui. Vamos responder então a letrinha A. A pirâmide de base quadrada, ela tem quantas faces? Eu vou contar aí as faces da minha pirâmide. Quantas vértices? Quantas pontinhas tem aqui, ó? Nessa nossa pirâmide de base quadrada. Quantas pontinhas tem? E arestas? Quantos contorninhos ela tem aqui, pessoal? Vamos lá fazer então, que agora ficou mais fácil para a gente entender, não é mesmo? E letrinha B. Nessa pirâmide, as faces são figuras geométricas planas. Sim, são, né? Figuras geométricas planas que formam nossa figura geométrica espacial. As planas aqui, ó, que é só o desenho que a gente consegue ver que está formando a figura espacial. Quais são essas figuras? Então, que figura plana que é essa, pessoal? Lembra que a plana é quando eu desenho, tá? Se ela é assim, tá? Aqui a gente chama ela de pirâmide. Mas se ela fosse desenhada só isso, como chama essa figura? E essa figura, como que ela chama? Então escreve aí na letrinha B. A atividade número 1. Observe as figuras geométricas espaciais. O que a gente vai fazer? Vai contornar os não poliedros, lembra dos não poliedros? E marcar um X no poliedro que tem 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. Então fica fácil. Eu contorno primeiro os que não são poliedros. Vai sobrar alguns que eu acabei não contornando. Os que eu não contornei são poliedros. Desses poliedros, eu vou ver qual tem 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. Super fácil. Número 2, ainda com o material complementar. O que ele pede para a gente fazer na 2? Destaque do material complementar as imagens de construção que lembram figuras geométricas espaciais e, com o colega, separe aquelas que lembram poliedros das que não lembram poliedros. Em seguida, responda as questões a seguir. A gente vai fazer sozinho, tá? Material complementar da página 259 é esse aqui, ó. Tem várias figuras de construção. Vou dar um exemplo. Ele quer saber quais as imagens contêm construção que lembram poliedros e quais não têm poliedros. Então eu vou destacar, dá para destacar aí no livro de vocês, ó, com muito cuidado, todas as figuras. E vou usar como exemplo uma aqui para vocês. Essa figura, ela não lembra um poliedro? Ela lembra, né? É uma pirâmide de base quadrada, tá vendo? Ela é um poliedro. Qual é a letrinha dela? Letrinha D. Se ela lembra um poliedro, então eu vou colocar letra D, lembra poliedro. Se não lembra, letra D, não lembra. Isso eu vou fazer com todas. Para ficar mais fácil, faz uma tabelinha. As que lembram poliedro e não lembram poliedro. E coloca as letrinhas certinhas, uma em cada tabelinha, beleza? Número 3. Escreva a quantidade de faces, vértices e arestas de cada um dos poliedros. Aí ficou super fácil, né, pessoal? A gente vai ter que olhar aí as letrinhas A, B, C e colocar quantas faces, quantas vértices e quantas arestas tem esses poliedros. Facinho, né? Número 4. De acordo com a figura geométrica espacial abaixo, responda as questões. Então, essa figura, ela é um poliedro? Essa figura, ela só tem face plana, ela é composta por alguma parte arredondada. A gente sabe que um poliedro é composto só por superfícies planas e que para ele não ser um poliedro, ele tem que ter uma parte arredondada. Letra A vai responder com base nisso que eu falei para vocês. E a letra B pergunta quantas faces, quantas vértices e quantas arestas essa figura tem. Presta atenção, hein? Feitos os exercícios de poliedros e não poliedros, agora a gente vai trabalhar as prismas e as pirâmides, tá? Então a gente vai lá para a mesa do Fernando e da Luciana. Eles têm aí algumas imagens, mas o Fernando está perguntando quais são as pirâmides. A Luciana já sabe. O que a gente vai precisar fazer para ajudar o Fernando? A gente vai contornar as pirâmides. Vocês sabem quais são as pirâmides da mesa. Então toda a pirâmide, né, que tem o formatinho de pirâmide, a gente vai contornar ali na mesa do Fernando. Contorna. Depois que contornar, os poliedros que ficaram sem contornar, esses daí são os prismas, são chamados de prismas. Mas, pessoal, os prismas, eles... Como que eu sei, tia? Como é que eu sei o que é prisma, o que não é prisma? Bom, vou explicar. Os prismas, eles têm duas faces paralelas, ou seja, uma face e duas. Paralelas por quê? Fica uma na ponta da outra.
E essas partes aqui paralelas, que são chamadas do quê? De base. É lembrar de que essa é a parte que a gente coloca o prisma em pé. Então, ela é a base do prisma, tá? As demais faces, que são essas daqui, ó, elas são chamadas de faces laterais, porque ficam na lateral da base, né, pessoal? E as faces laterais, elas são chamadas também de quadriláteras. São faces quadriláteras. Tá vendo? Por que quadriláteros? Tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, o prisma é formado por 2 faces paralelas, que são chamadas de base, e tem as faces laterais, que são chamadas assim, né? Porque ficam na lateral da base, e são quadriláteras, 4 lados. E aí a gente tem a imagem de um prisma de base triangular, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, o prisma de base triangular, tá? Mas a gente também tem as pirâmides. Então a pirâmide é diferente do prisma, né? As pirâmides, ela tem uma única base, ó. A única base, ela só tem um lado, ó. E as demais faces, elas são chamadas de faces laterais. As faces laterais da pirâmide são triangulares e não são quadriláteras, elas são triangulares, 3 lados. Então, o prisma tem 2 bases, tá? As suas faces laterais são quadriláteras e a pirâmide tem uma base e as faces laterais dela, ó, são triangulares. Ficou fácil, né? Agora a gente sabe o que é um prisma, ó, prisma, 2 bases, e o que é uma pirâmide, tá? Ficou super fácil agora da gente entender o que é prisma e o que é pirâmide. Vou fazer o que então? Atividade. Atividade número 1, vamos lá. Observe os poliedros a seguir. Letra A. Marque um X nos prismas e contorne as pirâmides. Então, eu vou fazer um X nos prismas e contornar as pirâmides. Lembra o que é prisma e o que é pirâmide, tá? B. Algum dos poliedros acima não é um prisma e nem uma pirâmide? Ou seja, tem algum aí que não se encaixa nem em prisma, nem em pirâmide? Vocês vão colocar a resposta e justificar, beleza? Número 2. Quais das figuras a seguir são planificações de um cubo? Então, é como se o cubo tivesse aberto e aí tem a formação dele. Qual desses daí, se eu montar, vai virar um cubo, tá? Marca um X e explica aí no cantinho como que você fez isso. 3. Observe o cubo e o paralelepípedo da página 62 e complete as frases. Então, a gente vai voltar lá na página 62, vai observar lá o nosso paralelepípedo e o nosso cubo e completar as frases. O cubo tem quantas faces, quantas vértices e quantas arestas. A mesma coisa com o paralelepípedo. E responder a letra A. O que você pode observar em relação à quantidade de faces, vértices e arestas do cubo e do paralelepípedo? Vocês vão fazer uma comparação. O que eles têm em comum? E a letra B. Classifique o cubo e o paralelepípedo em prisma ou pirâmide, tá? Então, eu vou colocar aí, o cubo, ele pode ser considerado um prisma ou uma pirâmide. E o paralelepípedo pode ser considerado um prisma ou uma pirâmide. Só responder. Número 4. Em cada item, determine se a planificação é de um prisma ou de uma pirâmide e marque um X na resposta correta. O que é uma planificação? É como se eu pegasse essa imagem aqui, ó, e quebrasse ela, abrisse ela. A mesma coisa que a gente fez lá para montar a pirâmide de base quadrada, ela estava aberta. Aquela ali era a planificação e a gente precisou montar. Então, planificação é a figura aberta. Em seguida, complete com a quantidade de faces, vértices e arestas do poliedro correspondente. Então, na letrinha A, a gente tem uma figura geométrica, uma planificação, está desmontada. Se a gente montar, ela vai virar um prisma ou vai virar uma pirâmide? E aí, essa planificação de poliedro, ela tem quantas faces, quantas vértices e quantas arestas? Letra B, tem uma planificação. Se eu montar essa planificação, eu vou ter um prisma ou eu vou ter uma pirâmide? Essa planificação também de poliedro, ela é composta por quantas faces, quantas vértices e quantas arestas, tá? Lembra que planificação é a figura aberta, tá? Sem montar. Número 5. Ligue cada poliedro à sua planificação. Simples e fácil. A gente vai olhar e vai fazer a ligação aí de qual imagem, qual figura espacial é a planificação correta.
Quantas faces laterais tem cada um desses poliedros? Ainda na número 5. Eu vou contar quantas faces laterais tem a letrinha A, quantas faces laterais tem a letrinha B e quantas faces tem a letrinha C. E colocar como resposta. Número 6 e última, prometo que não vai ter mais. Na malha quadriculada, desenhe uma planificação para o paralelepípedo abaixo. Então, eu tenho um paralelepípedo e na malha quadriculada de vocês, que tem aí no cantinho do livro, vocês vão desenhar como se fosse essa imagem aberta, a imagem de um paralelepípedo aberta, planificado, tá? Ai, tia, vai ficar meio difícil. Usa uma caixinha de pasta de dente. Aí vocês abrem com uma pasta que não está mais usando, abre a caixinha, vocês vão ver o formatinho dela e vão descobrir como que é a imagem desse paralelepípedo, beleza? E aí vocês vão pintar, tá? A planificação, não é para fazer igual, é como se essa imagem tivesse aberta, tá bom? E aí a gente encerrou essa parte de figuras geométricas, a gente só vai fazer revisão na próxima aula para continuar com o conteúdo. Espero que vocês façam as atividades, que dê tudo certo e a gente se vê amanhã na nossa aula.